Candidato Eduardo Luiz Bolson Geron. Na aula de hoje, nós iremos aprender um pouquinho sobre funções químicas inorgânicas, mais precisamente ácidos e bases. Você já parou para pensar quantas substâncias químicas vocês têm contato no dia a dia? E quais dessas substâncias são pertencentes às funções inorgânicas ácidos e bases? Bom, eu já te adianto que são várias, e ao longo dessa aula eu vou apresentar algumas delas para vocês. Mas antes de tudo, o que são substâncias químicas inorgânicas? Bom, são substâncias que não apresentam o carbono como elemento químico central da sua molécula, mas tem algumas exceções. Elas também são divididas entre quatro grupos: ácidos, bases, sais e óxidos. Mas na aula de hoje a gente só vai ver esses dois primeiros, ok? Elas são agrupadas desse jeito por causa que elas possuem comportamentos semelhantes e também algumas características estruturais entre si, certo? E quem observou esse comportamento e fez essa divisão foi um químico chamado Arrhenius há um bom tempo atrás. Mas vamos lá, a primeira delas, os ácidos. Bom, o que define um ácido? Vou ler junto com vocês aqui. Ácidos são compostos que, em solução aquosa, ionizam-se e produzem como íon positivo apenas o cátion H+. É também importante ressaltar que os ácidos são compostos covalentes, ou seja, os elementos que constituem a molécula dos ácidos compartilham os elétrons entre si. Vamos dar uma olhadinha em alguns exemplos aqui. HCl. Veja que, ao se ionizar, ele libera aqueles cátions H+, ou os íons H+, ao passo que também ele libera íons Cl-, certos íons cloreto, por causa que o cloreto ele está relacionado ao cloro da molécula HCl. O H2SO4, mais uma vez ionizando, ele libera dois íons H+ dessa vez, por causa que na molécula tem dois hidrogênios, ao passo que também ele libera o íon sulfato de carga -2. H3PO4 liberando 3 íons H+, também liberando o íon fosfato de carga -3. Nós podemos classificar os ácidos em dois grupos, os hidrácidos e os oxiácidos. A única diferença é que os oxiácidos possuem o oxigênio na sua fórmula estrutural. Nós também podemos nomear os ácidos. Vamos lá, primeiro, a respeito dos hidrácidos, que não têm oxigênio. Segue uma regrinha geral. Ácido, o ametal em questão, ou seja, o ametal que está ligado ao hidrogênio, mais o sufixo hídrico. Dá uma olhadinha aqui. HCl. Então vamos lá. Ácido, ametal ligado ao hidrogênio, cloro. Clor, sufixo hídrico. Ácido, clorídrico. HBr, ácido, bromídrico. H2S, ácido sulfídrico. Bem tranquilo. Para os oxiácidos, também segue uma regra geral, mas ela é um pouquinho mais complexa. Mas vamos lá. Ácido, prefixo se houver, ametal, sufixo se houver. Como assim? Bom, a gente tem que dar uma olhadinha aqui a respeito do NOx do ametal que está ligado aos hidrogênios e aos oxigênios. O que é o NOx? É o número de oxidação daquele elemento. Lembrando que para uma molécula ser neutra, a soma dos números de oxidação de todos os elementos dela tem que ser igual a zero. E a gente também sabe que o hidrogênio e o oxigênio possuem NOx fixo. Como assim? O hidrogênio nunca vai variar o seu NOx, que é +1, ao passo que o oxigênio também nunca vai variar o seu NOx, que é -2. Dá uma olhadinha na molécula H2CO3. 2 hidrogênios, +2. 3 oxigênios, -6. Certo? 3 vezes -2, -6. Então, -6 com +2, +4, para permanecer a soma 0. Então, o NOx do carbono nessa molécula é +4. Dá uma olhadinha na tabela. A gente sabe que o carbono está na família 4A, certo? E ali a gente só tem a única opção que é o NOx +4, que é justamente o NOx que a gente acabou de achar do carbono. Então, a gente sabe que ele vai ter o sufixo ico, certo? Então, ácido carbônico, ok? Mas agora dá uma olhadinha no cloro. O cloro adora variar o NOx dele. Primeiro exemplo, então. O NOx do cloro no HClO4 é +7. Então, a gente sabe que o cloro estando na família 7A, com o NOx +7 vai ter o prefixo per e o sufixo ico, certo? Então, ácido perclórico. Já na molécula HCl
2, no ácido HClO2, o NOx do cloro é o mais 3. Então, olhando lá na tabelinha, família 7A mais 3, nomenclatura oso, ácido cloroso. Bem tranquilo, essa tabelinha ajuda muito na hora de identificar os nomes dos ácidos. Alguns exemplos de aplicações desses ácidos. O ácido clorídrico, utilizado na limpeza, mas é comercializado na sua forma impura, na sua forma mais diluída, com o nome de ácido muriático. Ácido sulfúrico, o ácido mais utilizado na indústria do mundo. Além das indústrias de tinta, ele é utilizado no refino do açúcar e também na produção de alguns fertilizantes. Ácido acético, encontrado no seu vinagre, certo? Mas numa porcentagem bem pequena, entre 3% e 7%. Ácido carbônico é encontrado no seu refrigerante por causa que ele é muito fácil de se dissociar em água, certo? Então, ele libera bastante CO2, que é aquelas bolinhas do refrigerante. Já o ácido nítrico, utilizado na fabricação de explosivos em fertilizantes. É um pouquinho mais difícil de encontrar dentro de casa, né? Próxima função, bases. Bom, qual é a definição de bases? Bases, ou os hidróxidos, são compostos que, por dissociação iônica, liberam como íon negativo apenas o ânion OH-, ou o íon hidroxila, certo? Elas são formadas por metais inox baixo, geralmente da família 1A, 2A, e também o alumínio ele entra ali nessa classificação. E diferente dos ácidos, eles são compostos iônicos, ou seja, ao invés de dos elementos compartilharem seus elétrons entre si, eles fazem a doação e o recebimento deles, ok? Exemplo de dissociação de bases, NaOH, tá? Em meio aquoso está se dissociando, liberou o íon Na+, o íon sódio, certo? Da molécula, e o íon OH-, carga -1, isso aqui tem que estar na sua cabeça, hein? MgOH2, liberou o íon Mg2+, e 2 íons OH-. AlO3 liberou um íon Al3+, mais 3 íons OH-, certo? Bem suave. Classificação dessas bases. Elas são classificadas quanto à quantidade de íons hidroxila na sua molécula, certo? Então, elas são classificadas como monobases, dibases, tribases e tetrabases, certo? Nós também podemos dar um nome para essas bases. Vem comigo. Também segue uma regra geral específica. Hidróxido de e o cátion em questão, ou o metal em questão, certo? Vamos dar uma olhadinha. NaOH. Na é o sódio, então hidróxido de sódio. BaOH2, hidróxido de bário. AlOH3, hidróxido de alumínio. Mas isso é para quando a gente tem NOx fixo nesses cátions. Agora dá uma olhadinha para o ferro, ele tem um NOx variável. Segue a mesma regra, mas com uma única diferença. Hidróxido de, o cátion em questão, mais o NOx daquele cátion. Bem tranquilo. Ferro, mais 2 e mais 3. Dois possíveis números de oxidação. Para o ferro mais 2, nós precisamos de quantas moléculas de hidroxila? Quantos íons hidroxila? 2 íons de hidroxila, certo? Então, FeOH2. Então, a gente sabe que é o hidróxido de ferro 2, por causa que o NOx do ferro, nesse caso, é mais 2. Ou a gente pode chamar de hidróxido ferroso. A terminação oso se refere ao NOx de menor valor daquele elemento em específico. Já por exemplo, FeOH3, nesse caso, nós temos um NOx mais 3 para o ferro. Então, hidróxido de ferro 3. Ou hidróxido férrico. O sufixo ico, a terminação ico, ela está relacionada ao NOx de maior valor daquele elemento em específico. Alguns exemplos e aplicações dessas bases. Hidróxido de sódio, talvez o mais conhecido, é utilizado na fabricação de sabão e também na indústria de alguns corantes. Hidróxido de magnésio, utilizado em produtos farmacêuticos como antiácido, também é conhecido como leite de magnésio. Hidróxido de amônio, NH4OH, utilizado na fabricação de alguns fertilizantes e também como gás de refrigeração. Hidróxido de alumínio, também utilizado em produtos farmacêuticos como antiácido. E o hidróxido de cálcio, utilizado na preparação de argamassa. Essa foi a aula de hoje. Muito obrigado.